Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que está aí me vendo neste momento, você que está em casa, você que está no trabalho, talvez você está na condução, já ouvindo a minha voz, nos assistindo, glória a Deus por isso. Você está na página da Igreja O Brasil para Cristo, sede Poá, com a administração do pastor Antônio Castor e da pastora Idalina. Muito prazer estar com você aqui hoje. Nosso culto de sexta-feira é a live da Igreja Brasil para Cristo e sempre tem um pastor, tem um presbítero aqui trazendo a mensagem para você. Sou o pastor Rubens Rodrigues e hoje é minha vez de estar aqui para levar uma mensagem para você, e eu tenho certeza que Deus falará conosco. Vamos hoje meditar sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aonde está o Rei dos Reis? Essa vai ser a nossa meditação nessa noite fria, que friaca, muito frio, noite fria em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Eu estou desconfiado que o Polo Norte tirou férias, e sabe para onde que ele veio, o Polo Norte? Veio para a zona leste de São Paulo, que coisa! Tá um frio terrível, terrível mesmo, mas nós estamos aqui. Ele aproveitou e trouxe também lá a Antártida para cá, porque que frio! Eu estou até com a minha touquinha do lado aqui, eu tirei a touquinha, mas eu estou bem protegido com a touca, estou com umas duas brusas, mais uma camiseta, uma calça de moletom que você não está vendo aí, porque o frio está demais. Mas a palavra de Deus, o fogo do Espírito Santo é esse que nos aquece. E nós estamos como aqueles que sonham, estamos aí esperando o arrebatamento da igreja, e é por isso que nós servimos o nosso Senhor, porque Ele é o escape bem presente, Ele é a porta bem presente, Ele é o Salvador, Ele é o Pai que ama o Filho, Ele é aquele que abraça, Ele é aquele que enxuga as lágrimas, e é aquele que tem preparado moradas lá no céu. Porque se não fosse assim, ele teria dito para os seus discípulos, porém ele falou em João 14, vou preparar lugar, porque aonde eu estiver, vocês estarão também, ô glória, e logo logo nós estaremos lá com o nosso Senhor e Salvador Jesus, estaremos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já quero agradecer você que está aí nessa live, eu tenho certeza que muitos irão participar conosco aqui, muito obrigado, está já conosco aqui a Roberta, a Lenide, olha, nós vamos hoje, Deus falará conosco, viu? Irmã Roberta, irmã Lenide, a paz do Senhor para vocês, quero já agradecer, viu? Agradecer mesmo, porque o nosso Deus, Ele é muito bom. Bom, vamos começar com a oração? Já no começo aqui nós vamos fazer aquela oração, que é uma oração já costumeira da nossa igreja. Pastor Antônio Castor introduziu essa oração nos nossos cultos já a partir em janeiro, nos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Lá desde janeiro a gente vem orando pela igreja, orando pelo país, orando pelas famílias e agora também orando pelo mundo, pela humanidade devido a essa crise, essa pandemia que está aí. Mas não se engane, a pandemia ela está presente, o vírus está presente, mas tudo isso é permissão de Deus, tá bom? Nada escapa das mãos do Todo-Poderoso, nada escapa das mãos do Senhor Jesus, e o Espírito Santo está acompanhando tudo isso de perto, então não se engane. Isso aí pode ter muita coisa que nasce no inferno, mas mesmo nascendo no inferno é permissão de Deus, porque mesmo Lúcifer não dá um passo sem Deus permitir, tá? Entenda isso. Porque todo domínio é do nosso Senhor e Salvador Jesus. E qual que é o nosso papel como cristãos? É ficar firmes no pé da cruz, esperando o tempo presente, esperando o momento presente. Ah, papai, quando é que nós vamos, hein? Quando é que nós vamos? O apóstolo São Paulo, irmãos, antes de nós estarmos orando aqui, deixa eu só falar um negócio para vocês. O apóstolo São Paulo, ele estava esperando o arrebatamento da igreja nos dias dele, no tempo dele. Ele estava já ansioso para abraçar o Senhor Jesus e já para estar na grande cidade
pentecostal que eu creio e santa que é a Nova Jerusalém. Quando falo pentecostal, se tiver algum neopentecostal, alguém aí daquelas igrejas bem tradicionais, vai falar assim, que cidade pentecostal nada, mas a cidade eu creio que ela é pentecostal, vai ter muito glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. E outra, irmãos, eu já vou orar, mas deixa eu falar outra coisinha aqui para vocês. Os anjos, eles são pentecostais, e eu creio. Porque na presença que Isaías foi lá arrebatado até o terceiro céu, Isaías presenciou os pentecostais, anjos pentecostais. Sabe o que eles faziam? O que eles falavam? Santo, 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 santo. Isso é coisa de pentecostal. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, os anjos, irmãos, duas asas cobriam os pés, com duas asas voavam, duas asas cobriam o rosto como reverência, mas tinha o santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Pastor Sebastião, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar então, irmãos. Vamos conversar com Deus, vamos colocar nas mãos do Senhor neste momento a igreja, a família, nossos governantes e também toda a humanidade. Vamos envolvê-los aqui, o mundo de uma forma geral, porque a oração, irmãos, ela tem que abranger, eu creio, ela tem que se estender aonde se precisa. E o mundo está vivendo dias difíceis, e eu acredito, eu creio que nada escapa das mãos do Senhor. Eu não sei se a gente vai ser arrebatado hoje ou amanhã ou depois de amanhã, mas enquanto nós estivermos nessa terra aqui, irmãos, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos evangelizar e nós vamos falar que o Senhor é bom em todo tempo e em todo tempo o Senhor é bom. Você crê nisso? Irmã Adriana, você crê? Glória a Deus! Ela crê, porque já falou glória a Deus, Adriana Oliveira. Querido Senhor Jesus, Papai, o Senhor é tão bom, meu Senhor. Querido Senhor, eu quero pedir a Ti, ó Pai, juntamente com alguns filhos que estão conversando contigo neste momento, Senhor. Papai, pedimos a Ti, Senhor, pela família constituída, Papai, ó Deus. Eu não sei, Senhor, o que esse pai, o que essa mãe está passando dentro de uma casa. Quais são as dificuldades, ó Pai, desta família, Senhor. Mas, ó Espírito Santo, vai de encontro. Tu podes, ó meu Pai, arrancar, Senhor Jesus, aquilo que não te pertence, Senhor, de dentro dessa casa, destruir, Senhor, aniquilar a obra do maligno, se porventura tiver dentro desse lar, dentro dessa casa, no meio dessa família, Senhor. Querido Senhor, eu peço a Ti pelas famílias, ó Pai, não só as famílias constituídas, ó Pai, de cristãos que estão dentro da igreja, mas famílias, ó Pai, que talvez, pessoas que nem estão dentro da igreja, Senhor, mas estão conversando contigo nesse momento, me acompanhando nessa oração e pedindo a Ti, Senhor, a Tua misericórdia. Oh, querido Deus, vai de encontro, Senhor. Espírito Santo, Papai, ó Deus, visita, Senhor, a sala, a cozinha, Senhor, o quintal, Papai, o lar dessa família. Ó Deus, eu creio que onde tem a Tua presença, Senhor, ali as coisas mudam, tudo se transforma, Senhor. Querido Senhor, a Tua igreja, Senhor, a igreja evangélica, Papai, representada por pastores, bispos, Senhor, evangelistas, representada por obreiros, ó Pai, segundo a Tua vontade, obreiros sérios que estão levando, Senhor, a sua obra, Senhor, com seriedade, Papai. Eu quero pedir a Ti, ó Senhor, que a igreja administrada por estes, ó meu Pai, eu falo também do presidente da Igreja Brasil para Cristo, dê, Senhor, a ele, Senhor, graça, mais graça da Tua palavra, Senhor, mais graça, entendimento e sabedoria, Senhor, porque sabemos que não é fácil, Papai, administrar, Senhor, uma igreja tão grande como essa, Pai, mas que se estende, Senhor, para também, Senhor, todos os pastores presidentes, ó Pai, que são sérios na Tua obra, Papai. Ó Deus, abençoa cada um, dê estratégia, Senhor, para esses homens em dias tão difíceis, ó meu Senhor, para que a Sua igreja mais uma vez saia lá na frente cantando o hino da vitória. Querido Senhor, Papai, fortaleça, Senhor, os missionários, abençoa, Senhor, enche da Tua graça os missionários espalhados, ó Pai, em todo esse mundo, espalhados, ó Pai, nos sertões aqui do Brasil, Senhor, na região da Amazônia, Papai, dê graça a esses
esses homens, ó meu Senhor, para que eles possam, papai, ó Deus, estarem ministrando, Senhor, a sua palavra, para o resgate de almas para o teu reino, querido Senhor, e eu creio, Pai, que os governantes, ó meu Senhor, papai, começando do presidente da república, Senhor, senadores, deputados, federais, estaduais, prefeitos, Senhor, todas as autoridades constituídas, querido Senhor Jesus, eu quero pedir a Ti, ó Senhor Jesus, alcança, Senhor, a todos esses homens que estão ali com a caneta na mão, Senhor, fazendo leis, ó Pai, querido Senhor Jesus, estão com a caneta na mão, Senhor, ó Deus, vendo, observando o povo mais, menos favorecido e também o mais favorecido. Dê sabedoria a esses homens, e eu creio, Senhor, que é para a glória do teu nome, Senhor. A cada um, papai, ó Deus, que olhar para cima e pedir de ti, Senhor, uma direção, ó Pai, seja, Senhor, a bússola na mão, Senhor, seja a bússola, Senhor, na vida desse político que está sendo sincero, Senhor. Meu querido Senhor Jesus, Pai, todo mundo vem sofrendo, papai, muitos e muitos países, ó meu Senhor, situação financeira está se complicando, papai, muitos e muitos países, ó meu Senhor, estão chegando a estado de calamidade, querido Senhor Jesus, coloca as tuas mãos, ó meu Senhor, sabemos que tudo é permissão sua, papai, mas, ó Deus, eu creio que o Senhor vem acompanhando, Senhor, toda a humanidade com as tuas poderosas mãos, mas eu creio que são sinais, meu Senhor, sinais que viriam e estão aí, mas é o sinal, Senhor, ó Pai, que eu creio que em breve, papai, tudo cessará e a tua igreja estará contigo, mas por enquanto, Senhor, nós clamamos a ti, tem misericórdia do mais fraco, papai, fortaleça o mais fraco, para que ele possa, Senhor, reconhecer, Senhor, que o Senhor, ó Pai, é aquele, ó Deus, que é a água que passa, Senhor, perto da árvore, perto da raiz da árvore, e as folhas frutificam. Glória a Jesus. Tudo, Senhor, é para a glória do teu santo nome. E quantos aí do outro lado creem, digam amém, porque eu creio. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, culto de ensinamento, culto de doutrina, mais uma vez nós estamos aqui nesse culto de ensinamento e libertação, tá? Culto de sexta-feira na Igreja do Brasil para Cristo Sede é um culto de libertação, mas também a gente vem com o ensinamento da palavra. Lembrando os irmãos que tem live, sim, na quarta e na sexta-feira, mas nós temos o nosso culto ao vivo, ao vivaço também, com live, domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, nós estamos ali, e também à noite, às 19 horas, também tem culto à noite, às 19 horas, tá bom? Obrigado, nossa pastora Idalina está aqui, a minha irmã Miriam, sempre ligada também aqui nas nossas lives, na live da Igreja o Brasil para Cristo, a irmã Idalina, nosso pastor sempre, claro, sempre ligado, a paz do Senhor Jesus, pastor Antônio Castor, ele está aqui desejando a paz do Senhor Jesus, toda a irmandade que esteja em sintonia com esta programação. Então o nosso pastor está saudando a todos. Alexandre também está conosco. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmão Alexandre, um prazer, viu, estar com você, Alexandre, nossa, Alexandre, Mansara, o pequeno Samuel, e também tem mais uma criança linda lá, que Deus abençoe todos vocês aí, todos da família, tá bom? Irmã Adriana, muito obrigado, já falei do pastor, Sebastião também está conosco, a irmã Roberta também está conosco, gente, tem muita gente conosco aqui, irmã Ângela, todos estão aqui ligados nessa live para ouvirem a palavra do Senhor Jesus. Então, portanto, quais são os avisos? Domingo, pela manhã, 10 horas, culto, e à noite também nós temos o nosso culto às 19 horas, tá bom? Vamos então para a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar com a coberta, assim, sabe? O celular deve estar dentro da coberta, sim, tudo com a cabeça bem aquecida e o celular lá dentro, me assistindo nesse momento, me ouvindo nesse momento. Mas tem alguns corajosos também que estão talvez aí no relento, mas tá frio, viu? Tá frio. Você que está vendo essa live um pouquinho mais para frente, nós estamos no dia 21 de agosto de 2020, e esse dia o Polo Norte veio tirar férias aqui em São Paulo, tá? Então, para você sintonizar.
A nossa palavra de hoje está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 3, uma conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, e nessa conversa Jesus traz uma revelação muito linda para nós. E nessa revelação nós vamos estar meditando, e a pergunta é nessa meditação, que eu coloquei até mais cedo nas redes sociais, não sei mexer no Instagram, lancei no Instagram, não sei nem se deu certo, e no Facebook a gente mexe alguma coisa, e eu também lancei lá no Facebook sobre essa ministração no dia de hoje. Onde está o Rei dos Reis? Onde está o Rei dos Reis? Eu fiz essa pergunta, eu já estava na oficina dos irmãos, que tem uns irmãos que tem uma oficina mecânica abençoada aqui em Ferraz, são servos do Senhor, e um dos servos do Senhor, o irmão Ricardo, estava conosco ali, e ele veio e perguntou, onde está o Rei dos Reis? Se eu não me engano foi ele que me perguntou, e aí eu dei a resposta para ele. Mas a resposta que eu dei, eu quero dar essa resposta para vocês aqui, mas a gente vai passear um pouquinho na Bíblia, tá bom? Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia para nós sabermos aqui a resposta onde está o Rei dos Reis. Mas Jesus aqui falou algo muito interessante, João capítulo 3, versículo 13. Jesus falou o seguinte, em João, evangelho dele, Jesus, escrito por João no capítulo 13, no capítulo 3, aliás, numa conversa que ele está tendo com Nicodemos, no versículo de número 13 do capítulo 3, ele diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus falou isso. Vou repetir. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus falou que ele está na terra e está no céu. Jesus é Rei. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a pergunta é, aonde está o Rei dos Reis? Irmãos, eu quero começar essa mensagem falando para vocês sobre uma ilustração muito interessante, que eu vi há muitos anos atrás, e quando eu estava meditando na palavra hoje, eu lembrei dessa ilustração, e aí eu coloquei no meu coração para trazer para vocês essa noite. Que é sobre um rei que está no seu castelo, muito acomodado no seu castelo, muito sossegado no seu castelo, mas um dia o rei, ele pensou o seguinte, ele falou assim, olha, ele pensou para colocar um plano em ação, e o plano que ele queria colocar em ação é ele se trajar de camponês, se disfarçar de camponês para andar nos vilarejos do seu reinado. E assim ele fez, ele se vestiu de camponês, se deu uma maquiada lá de camponês, uma disfarçada de camponês, saiu sozinho pelos vilarejos do castelo. E quando o rei estava nos vilarejos do castelo, andando para lá e para cá, se formou uma grande chuva, uma grande tempestade, começou a chover torrencialmente, e aquela chuva não parava, uma chuva torrencial que não parava, e o rei parou do lado de uma casa, bateu palma, e aí uma senhora abriu a janela e viu ali um camponês. Ela não viu o rei, ela viu um camponês. E o rei, olhando para aquela senhora, perguntou para ela o seguinte, falou assim, olha senhora, a senhora tem um guarda-chuva para me emprestar? Eu ainda moro um pouquinho longe, se tiver um guarda-chuva eu consigo chegar até a minha casa. E a mulher fechou a janela, falou, uma hora dessa, um camponês desse aqui me pedindo um guarda-chuva, e ela tinha 2 guarda-chuvas. Ela tinha um bem velhinho, quase todo arrebentado, e ela tinha também um guarda-chuva novo, bonito. E ela olhou para o velhinho, pegou aquele guarda-chuva velho e abriu a janela e falou para o camponês, Tó, leva esse guarda-chuva aqui para você, vai para sua casa e vai te quebrar o galho para você ir até lá. E deu para o camponês o guarda-chuva mais velho, não deu o novo, deu o mais velho. E aquele camponês foi embora com o guarda-chuva da mulher. Mas a mulher, irmãos, não poderia nem pensar. E o rei foi com guarda-chuva velhinho, mas foi. Chegou um pouco molhado no castelo, mas chegou. Quando foi o outro dia, quando chegou o outro dia, o rei volta novamente para os vilarejos. Mas agora o rei, ele não volta disfarçado de camponês. O rei agora, ele está na sua carruagem,
com aqueles cavaleiros andando na frente, os cavaleiros conduzindo a carruagem do rei. E todos assustados, o rei está passeando entre os vilarejos, o rei está passeando na cidade. E o rei vai indo, passeando, mas quando chegou naquela casa que ele pegou aquele guarda-chuva emprestado, o rei para a sua carruagem, os seus cavaleiros param, todo mundo começa a olhar, e o rei, o próprio rei, desce com uma almofada de cetim, toda emperequetada, ou melhor, deixa eu corrigir isso aqui, toda bonita almofada, não emperequetada, essa palavra nem existe, irmãos, eu estou falando aqui, até errei, mas é uma almofada muito bonita, uma almofada cheia de ornamentos, e em cima da almofada, aquele guarda-chuva velhinho. Quando a mulher olhou e viu que era o rei falou para ela assim, senhora, eu vim te entregar o seu guarda-chuva, vim devolver o seu guarda-chuva, estive ontem aqui na sua casa, e a senhora vai ficar de brinde com essa almofada. Essa almofada é uma das relíquias que eu tenho na minha casa, é uma forma de agradecimento à senhora por a senhora ter me emprestado esse guarda-chuva. E a mulher, irmãos, com aquele arrependimento no coração, ela pensou com ela mesma, eu podia ter dado o meu melhor guarda-chuva para o rei. Eu poderia ter emprestado o melhor guarda-chuva para o rei. Irmãos, essa mensagem, essa ilustração nos traz o seguinte, muitas vezes o Rei dos Reis, ele está conosco. Muitas vezes o Rei dos Reis, ele está do nosso lado. Muitas vezes o Rei dos Reis, ele está no outro. Onde está o Rei dos Reis? E a gente não percebe. E a gente faz as coisas muitas vezes de qualquer jeito e às vezes relaxadamente e não percebe que os reis dos reis está pertinho de nós. Não percebe que o rei está nos olhando, está nos observando. Tem muitas coisas, irmãos, tem muitos líderes dentro da igreja que eles passam do primeiro amor. Quando está no primeiro amor, aquele líder faz tudo com garra, com vontade, ele vai, ele chega mais cedo, irmãos, e aí ele está, sabe, aquele entusiasmo, mas aí o tempo vai passando, aquele líder, vai passando o tempo dentro da igreja, e aí começa já a fazer algumas coisas relaxadamente, e tem pessoas que esquecem que o rei está observando a todos. Tem pessoas que esquecem, irmãos, que na igreja o rei, muitas vezes ele está sentado, ouvindo uma ministração. Glória a Jesus. Ô irmãos, quantas igrejas tem pessoas que não estão estudando, se aprofundando na palavra do Senhor. Tem pessoas que estão pegando um versículo, ela olha para a igreja e lança para a igreja um versículo segundo a vontade da igreja. Ministração segundo a vontade da igreja, não a vontade do rei, mas da igreja. Pessoas que já não se importam mais, não oram mais, Senhor, usa-me, Senhor. Mas ficam preocupadas, o que eu vou falar, como que eu vou dizer, como que eu vou chegar, tem fulano, tem cicrano. Irmãos, pregue, como o rei estivesse ali com os seus santos anjos observando você. Aleluia, volta irmãos com aquele entusiasmo, louvado é o nome do Senhor, volta com entusiasmo falando o rei está vivo, porque o rei está vivo. Onde está o rei? Jesus, irmãos, ele falou muitas vezes sobre um reinado aqui na terra. Aliás, falou algumas vezes do seu reinado. E ele falou algumas vezes, irmãos, mas no sentido que o reinado dele não é dessa terra. Mas ele deu a introdução no reinado dele. E uma das coisas que nós sabemos é a ministração desse mês está sendo sobre a justiça de Deus, sobre o reino de Deus e a sua justiça. E tem reino, tem rei. O rei, ele é justo. O rei, ele é poderoso, e o rei está em todos os lugares, e o rei está observando todas as coisas. Algumas vezes, irmãos, eu creio que Deus se apresenta nessa terra e conversa com pessoas.
Eu creio que o anjo do Senhor, irmãos, que já apareceu para muitos profetas, para muitos discípulos, aparece ainda nessa terra de uma forma teofânica. Quando se fala em teofania, é Deus, irmãos, que sai da sua glória, vem para a terra e ele está em forma de homem. Algumas vezes você pode estar conversando com um homem, olhando para um homem ou olhando para uma mulher, e ali, irmãos, é a presença de Deus conversando contigo. É Deus de forma teofânica conversando contigo. Porque Deus, irmãos, gosta da tua criação. Deus gosta e ama os seus filhos. Aleluia, porque, irmãos, nós temos um registro lindo na Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira. É por isso que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Então nós sabemos, irmãos, que tem a segunda morte. E nessa segunda morte eu creio que nós não vamos participar. Você que está me vendo nesse momento, talvez você está pensando: pastor, mas eu estou cheio de pecados. Oh, pastor, mas eu estou assim. Pastor, eu não... Você pode se arrepender, sim, eu creio que você já está se arrependendo. Porque aquele que olha para cima e fala: Senhor, eu sou um pecador, esse já está entrando no arrependimento. E Deus, Ele deu, o Pai, Ele deu o seu Filho, foi para pessoas que entram no arrependimento. Irmãos, papai não mandou o seu filho para essa terra para morrer pelos sãos, senão não vinha, não viria. Já pensou, todo mundo são? Não viria. Mas ele mandou para os doentes. Mandou para os doentes. Aonde está o Rei dos Reis? O Rei dos Reis, irmãos, ele está no sonho de Jacó. Aleluia. O Rei dos Reis, irmãos, lembram de Jacó? Aquele que teve o nome mudado para Israel? Pois é, Jacó um dia teve um sonho, e o sonho de Jacó, ele viu uma escada, e essa escada ela saía da terra, e ela ia bem, subia e alcançava o céu. Jacó teve esse sonho dessa escada, começando na terra e alcançando o céu. Nessa escada os anjos eles subiam e desciam. E Deus, irmãos, estava em cima da escada. Aonde está o rei? Em cima da escada. Aleluia! Aonde está o rei? Em cima da escada. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui dá uma mensagem de umas 2 horas. Mas eu quero, como está muito frio, e tem gente que tem que dormir mais cedo, por causa desse frio, eu quero terminar essa mensagem aqui e encurtar ela um pouco, eu não vou ampliar muito. Mas você já imaginou, irmãos, que uma escada e Deus está na parte de cima para subir, porque todos querem se aproximar de Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Você quer ficar cada vez mais perto de Deus, mas tem degraus que nós temos que subir. Oh glória, tem degraus que nós temos que subir para alcançar o rei, tem degraus que nós temos que subir para ficar um pouco mais perto do rei. Por que eu estou falando isso aqui? Em nome de Jesus, irmãos, não atropele nenhuma etapa da tua vida. Em nome de Jesus, não corra do deserto, porque muitas vezes o deserto, você tem que passar pelo deserto, que o deserto é um degrau da escada. Aleluia, não fique pedindo para Deus, irmão, somente bênção, livramento, bênção, livramento, bênção, livramento. Não, que seja feita, Senhor, a sua vontade, porque se não tiver livramento, irmãos, mas você tiver o fôlego de vida para lutar, você está subindo um degrau. Se não tiver fôlego, se você tiver fôlego de vida, irmãos, e as coisas estão ficando ruins, e você está lutando, e você muitas vezes observa que as tuas forças estão acabando. Eu tenho uma notícia para te dar: as tuas forças não vão se esgotar, porque na ponta da escada está o Rei dos Reis. Então vá subindo, irmãos, degrau por degrau. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Oh glória, como é bom, irmãos. Vai subindo degrau por degrau. Não atropele os degraus. Como é bom você começar de baixo, e você vai começando, você vai subindo, você está na empresa. Que história linda! Eu comecei como ajudante, eu estava estudando, depois eu fui promovido, e olha onde eu estou hoje. Você começou lá embaixo.
Como é lindo, irmãos, ouvir aquelas histórias desses milionários, desses homens que começou vendendo limão, o outro começou vendendo caneta, o outro não tinha nada e um dia, irmãos, tem muitas histórias assim, foi degrau por degraus. E na vida espiritual, nossa, também é assim. Como é bom, irmãos, a gente vai lutando, subindo os degraus e você vai evoluindo espiritualmente. Quem viu você muitos tempos lá atrás e vê você hoje, você já cresceu muito espiritualmente, aleluia, glória a Deus. Ó, os degraus que você já subiu. Você, irmãos, começou lá atrás, você começou a beber no leite, mas hoje você está comendo uma comida mais sólida, espiritualmente falando. Você hoje, irmãos, tem um conhecimento maior, você hoje está amando mais a Deus, você está amando mais a Jesus. Aonde está o Rei dos Reis? O Rei dos Reis está dentro de você, porque você está subindo degraus, e logo, logo, irmãos, nós vamos subir o último degrau e vamos abraçar esse Rei tão maravilhoso. Oh, glória! Louvado é o nome do Senhor. Em breve vamos abraçá-lo. Não tenha medo, irmãos, porque certa vez Jesus, numa tempestade, os discípulos estavam no barco. Jesus, ele veio andando em cima das águas, e os discípulos olharam para Jesus, não conheceram Jesus e ficaram com medo e começaram aquele medo dentro do barco, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus lá sossegado, andando no meio das águas, em cima das águas, olhou e falou assim: não, sou eu. Aí Pedro olhou e falou assim: és tu, mestre? Sou eu, Pedro. Posso ir até a ti? Venha, Pedro. E aí, irmãos, Pedro pisou na água firme. Falou: eita, estou aqui. Deu um passo, deu 2 passos, bateu um vento, Pedro sentiu medo e afundou. Mas antes de afundar, o mestre já estava com as mãos, segurando nas mãos de Pedro, levantando Pedro para ele não afundar dentro daquela água no meio da tempestade. Aonde está o Rei dos Reis? O Rei dos Reis está pertinho de nós, falando para nós o seguinte: nessa noite, tira o medo do teu coração e ande em cima das águas, aleluia, porque lá do outro lado está o Rei nos chamando. Irmãos, vai tirando o medo do coração. E eu quero já profetizar aqui em nome de Jesus: tudo que Deus tem na tua vida você vai alcançar, você vai conquistar. Sabe por quê? Porque esse Rei, ele é justo, e nós estamos, irmãos, com o Espírito Santo, que o Espírito é dele, aleluia, nos ajudando, nos vocacionando, nos empurrando, nos fortalecendo. E aonde está o Rei? Está do outro lado. Louvado é o nome do Senhor, falando para nós assim, ó: vem, 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 vem. Em Apocalipse tem algo muito lindo, que é uma voz que diz, e a igreja, e para a igreja diga: vem. Para o Cordeiro diz: vem. Irmãos, e todos que têm ouvido, que estão ouvindo a voz, venha. Sabe o que é isso, irmãos? Venha para o reino. Venha para o reino de justiça. Venha ficar do lado do Rei dos Reis. Pedro ali, irmãos, teve medo. Mas a gente, muitas vezes, nós temos medo de ventos contrários que não vêm da parte de Deus. Tem coisa que nasce, irmãos, no inferno para amedrontar muitos crentes. Mas nós, irmãos, não. Aleluia. Nós somos aqueles irmãos que nós temos que estar com o nosso pé firme, porque nós sabemos para onde nós vamos. E aonde está o Rei? O Rei, irmãos, ele está na fornalha, é o 4º homem da fornalha, que deu livramento, irmãos, para Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes esses que eles ganharam lá na Babilônia. Mas o Rei dos Reis se apresentou lá. Onde está o Rei? O Rei dos Reis, irmãos, também está na cova dos leões, onde Daniel foi jogado. Aleluia! Tem muita gente, irmãos, que ministra, medita nessa palavra de muitas formas, mas eu creio que dentro daquela cova, irmãos,
irmãos, quando Daniel foi lançado lá tinha leão, o leão estava faminto, eu creio que os leões ali estavam famintos, e por que não comer o Daniel, não estraçalhar o Daniel? Porque dentro daquela cova, irmãos, estava um servo de Deus, e aonde tem um servo de Deus tem um trono, e aonde tem um servo de Deus tem um trono, e em cima desse trono, sentado nesse trono, tem um rei, e é esse rei, irmãos, que está muito próximo de nós, mais próximo, tão próximo, que muitas vezes a gente não imagina isso, mas ele está muito próximo de nós. Aonde está o rei está próximo de você aí nesse momento, agora, nesse momento, o rei está do seu lado, aleluia, te dando livramento. Não tem leão, irmãos, que se aproxima perto, ou chegue, pelo menos olhe para o olho daquele que crê no Rei dos Reis. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aonde está, irmãos, o Rei dos Reis? Está do lado de Daniel. Aonde está o rei? Está do lado, irmãos, de Abraão, ou de Abrão. Já começou com Abrão, depois ficou ao lado de Abraão. Onde está o rei? O rei ficou ao lado, irmão, de Isaías. Rei deu livramentos, irmãos, de morte para os profetas. Irmãos, o rei, irmãos, ficou muito tempo com Jeremias, até no calabouço o rei estava lá. Aonde está o rei? Irmãos, quando eu imagino, irmãos, José dentro de um poço, dentro de uma cova, ou dentro de um buraco fundo, ali dentro daquele buraco onde ele foi lançado, eu acredito também que o rei estava ali ao lado de José. O que tem em comum, irmãos, com todos esses que eu estou falando aqui? O que tem em comum, irmãos, agora vindo aqui para o Novo Testamento, lá na ilha de Patmos? Tentaram matar o apóstolo João, de algumas formas tentaram liquidar João, porque João ainda estava com o rei dentro do coração. Aí os romanos tiveram uma ideia, vamos junto com os fariseus, pegue esse herege, e jogue ele lá na ilha de Patmos, leva ele para uma ilha onde tem cobras, onde tem animais que vão estraçalhar, vão matar ele lá, leva para a ilha de Patmos. Aleluia! Levaram João, irmãos, para uma ilha, levaram João para o isolamento. Será que você não está passando por um isolamento esses dias? Será que muita gente não sumiu? Pessoas que talvez você pensou que ia te ajudar, mas não apareceram, sumiram. Será que você não está enfrentando uma tribulação onde você trabalha? Ou você está com falta de trabalho? Será que você não está enfrentando uma tribulação dentro da tua casa e fala assim, Senhor, até quando? Irmãos, Deus não deixa ninguém sozinho, aleluia. Se jogaram você numa ilha, essa ilha de Patmos, e o inferno está pensando, esse crente agora eu quero ver, esse crente não vai se erguer, esse crente vai cair na depressão, esse crente agora vai ficar na míngua, vai ficar separado, afastado. Engano deles, irmãos, porque eu creio, eu ministro e eu prego que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está ao lado daquele que está sendo jogado de canto, aquele que está sendo separado. Papai, João foi para a ilha de Patmos, irmãos, mas na ilha de Patmos, aquele lá que talvez era o velhinho João, o discípulo, ainda ia frutificar. Sabe por quê, irmãos? Porque lá não tinha cobra esperando ele, não tinha onça esperando ele, não tinha frecheiros esperando ele, mas estava lá já esperando ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e chegou nele e falou assim, João, está na hora de escrever, João. E lá da ilha de Patmos ele escreve o livro da revelação. Oh glória, quando todo mundo pensar, irmãos, que você está esquecido, que você está largado, que você está jogado às mínguas, você vai frutificar, eu creio, aleluia. Oh, louvado é o nome do Senhor. Onde está o Rei dos Reis? O Rei dos Reis, irmãos, ele está do nosso lado, ele está conosco, glória a Jesus. Onde está o Rei dos Reis? Ele está conosco. Receba essa palavra, irmãos, nessa sexta-feira frienta, que deixe essa palavra esquentar o seu coração. Coloque os seus sonhos em dias, porque eles
podem ser realizados a qualquer momento, segundo o nosso Rei. Coloque os teus sonhos em dias, irmãos, porque Jesus ele foi para a cruz. Muitos olharam e pensaram, agora acabou. Mas a viravolta, aquela chamada reviravolta, iria acontecer. Aquele upgrade, palavra nova dos dias de hoje, iria acontecer. Aleluia. Irmãos, então vai ter uma reviravolta, eu creio. Vai ter um upgrade, eu creio. Quem te viu e quem te vê, eu creio. Vai ter mudança, eu creio. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um rei que ele não, nada escapa dos olhos dele. E nós estamos debaixo dos olhos desse rei e também debaixo das palmas da mão desse rei. Deus, irmãos, ele está pronto para abençoar aquele, irmãos, que está tendo ousadia nesses dias tão difíceis, irmãos, ousadia para avançar para frente na vida espiritual. Aleluia. Tenha ousadia por esses dias na vida espiritual, porque Deus, ele quer abençoar a você. Oh, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, se está chegando perto a enfermidade, está cercando a enfermidade, vai a repreender no nome de Jesus. É mentira do inferno que você não vai conseguir, irmãos, os desejos que no seu coração, que é para a benfeitoria sua e da tua família, em nome de Jesus, irmãos, está repreendido isso. Tira o medo do teu coração, porque o rei está me autorizando a falar neste momento que a vitória é nossa, irmãos, sempre em nome de Jesus. Aleluia. E nós não estamos mais, irmãos, nos vilarejos, nas vilas, nas vielas, não. Deus está nos convidando hoje espiritualmente a entrar dentro do teu castelo e sentar na mesa do rei, irmãos, e nós vamos ser igual Mefibosete essa noite, espiritualmente falando. Aleluia. Mefibosete sentou na mesa do rei, Mefibosete foi abençoado pelo rei, Mefibosete, irmãos, mesmo aleijado das pernas, mas foi lembrado pelo rei, e nós estamos sendo lembrados hoje aqui, através dessa ministração. Receba isso em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Oh, papai, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então ele está lá e está aqui, ele está lá, ele está aqui. E aqui eu encerro, irmãos, essa ministração. Louvado é o nome do Senhor, glória a Jesus. Quero encerrar aqui com oração, orando pela vida de todos que estiveram aqui conosco, pela vida de você ainda que vai chegar, pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa pastora, orando pelas vidas dos pastores que fazem parte do Brasil para Cristo de Poá, do campo da cidade de Poá, também aqueles das cidades vizinhas, Ferraz de Vasconcelos, e que era onde que eu estou agora, porque eu moro aqui em Ferraz de Vasconcelos, mas também você que talvez mora em Suzano, mora em outra região, você que nem é do Brasil para Cristo, talvez você é da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Ministério da Conquista, Ministério da Vitória, Ministério do Conselho, porque a Assembleia de Deus, irmãos, tem mais de 340 mil ministérios, não importa o ministério que você é, se você é da Deus é Amor, de Batista, Presbiteriana, acredite que logo logo você que está buscando, almejando conhecer o rei, vai conhecer o rei. Nós vamos conhecer o rei. Obrigado, viu? Boa essa palavra. Muito obrigado, Alexandre. Alexandre, irmãos, já foi o meu segundo. Eu dirigi uma igreja no Jardim São Francisco e Ferraz de Vasconcelos, e o Alexandre, quando eu cheguei ali, ele já estava ali, e ele era o meu copastor, meu segundo lá, e foi um dos segundos. Eu tenho histórias com copastores, muitas histórias. O Alexandre fez também história do meu lado. Muito obrigado, viu, Alexandre? Um servo bom, obediente e me ajudou muito ali no São Francisco. Nós tivemos aí mais misericórdia. Vila Cristina, irmãos, eu tive um segundo lá, que é o Genilton, segundo maravilhoso, que estava do meu lado. Antes do Genilton teve o Carlos também, me ajudou bastante. Já dirigimos algumas igrejas, e nessas igrejas, eu acho que o total de 5 igrejas que nós dirigimos, eu nunca tive problema, irmãos, com copastores que estavam do meu lado. E tive o prazer também de levantar da nave da igreja, de tirar da nave da igreja muitos discípulos do Senhor que estavam apagadinhos na nave da igreja, e eu falar para aqueles homens,
abertamente para toda a igreja. Você aí, levanta daí, amanhã vem de paletó e gravata, que Deus tem algo contigo e você vai ser um obreiro. E muitos obreiros foram levantados assim. E eu louvo a Deus, irmãos, que eu tenho alguns filhos na fé que são obreiros hoje, pastores. Pastor Antônio me dá muito orgulho. Hoje é um pastor e quando eu o conheci, eu tive a oportunidade de colocar ele para trabalhar e hoje ele é um pastor. Tá bom? Se eu for contar a história aqui, irmãos, eu vou ficar contando muita história de igreja, viu? Mas muita história mesmo, mas foram igrejas gratificantes, foram experiências gratificantes. Eu e a minha esposa. Porque a irmã Silvana, irmãos, deixa eu falar um negócio aqui, é uma guerreira também, viu? A irmã Silvana que está do meu lado, todas as igrejas que nós passamos, ela arregaçou as mangas e foi para cima, irmãos. Pastora abençoada, viu? Foi para cima, pastora abençoada. Ô glória! Rodolfo, Deus abençoe a sua vida, viu? Eita, ô glória, que bênção, viu? Ô irmãos, eu não sei o que aconteceu aqui, mas sumiu tudo aqui. Ai, 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 pelo menos eu não estou me vendo aqui, não sei se vocês estão me vendo, mas eu não estou me vendo, não sei realmente o que aconteceu. Ah, já sei o que aconteceu, voltei. Irmãos, eu tinha virado a câmera ao contrário aqui sem perceber, porque eu quero agradecer aqui a todos que estão aqui, antes da gente orar para nós encerrarmos esse culto. Irmão Rodolfo, Alexandre, Sueli, muito obrigado. Deus abençoe a irmã Silvana Costa, Patrícia, Regiane, a Ângela. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Roberta, irmã Miriam, mande a paz aí para o irmão Carpo, pastor Carlos. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aqui. Senti falta hoje do irmão Jarbas aqui conosco. A irmã Dalina, nosso pastor, sempre ligado. Irmão Alexandre e Adriana, de novo aqui, virou, mas eu viro de novo aqui, porque agora já peguei o jeito, viu? Irmãos Lenilde, muito obrigado. Irmãos, mas muita gente, Patrícia, muita gente participou conosco aqui. Querido Senhor Jesus, abençoe todos os seus filhos que participaram conosco, muitos que vão ainda, Senhor, assistir e ver essa live. Pai, para a glória do teu nome, Senhor, eu creio que o Senhor é rei e eu creio que logo, logo estaremos contigo, Senhor, dentro do teu castelo e no teu reinado. Papai, abençoa, continua abençoando, Senhor, todos os teus filhos que estão almejando, Senhor, e conversando contigo esses dias atrás, Senhor, buscando de ti, Senhor, uma porta aberta. Querido Senhor, aquele que está desempregado, Senhor, abre essa porta. Aquele, papai, ó Deus, que precisa, Senhor, ó Deus, de um milagre, Senhor, na área da saúde, em nome de Jesus, Senhor. Oh, papai, que esse receba a cura ainda essa noite, Senhor. Oh, segundo a tua vontade, papai, segundo, Senhor, o teu calendário, e o teu calendário é certo, preciso e não falha. Para tudo, Senhor, eu agradeço a Ti por todos e por todas as bênçãos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Pai, desse Pai tão maravilhoso, com a consolação do Seu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que está em nós. Quantos creem, digam amém. Aonde você está, diga amém, porque eu também creio. Louvado é o nome do Senhor. Gente, até uma próxima live. E você que tem a oportunidade de ir nos cultos, vai. Porque Jesus é bom em todo tempo o nosso Senhor Jesus é bom.